Uma gerente de loja esbofeteou uma idosa negra. 2 minutos depois, ela demitiu toda a equipe de gestão. O confronto inesperado entre autoridade e dignidade revelou como o poder pode mudar de mãos em apenas um instante. As consequências daquele tapa ecoaram muito além das paredes daquele estabelecimento comercial. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A chuva caía persistente sobre Manhattan naquela terça-feira, formando pequenas poças que refletiam as luzes dos letreiros luxuosos da Quinta Avenida. Dorothy Washington ajustou seu guarda-chuva e observou por um momento a fachada imponente da Premier Fashion Boutique, antes de empurrar a porta de vidro. O interior era um santuário de luxo. Iluminação estratégica realçava bolsas de couro italiano, joias cintilantes e roupas de alta costura dispostas como obras de arte. Vestida com cardigã azul marinho de cachemir sobre uma blusa branca simples, sapatilhas discretas e um relógio Cartier clássico, presente de seu falecido marido, Dorothy não ostentava os sinais exteriores que geralmente identificavam os clientes habituais daquele estabelecimento. Seu cabelo grisalho estava impecavelmente arrumado em um coque baixo, e sua postura revelava dignidade, não arrogância. A senhora de 67 anos caminhou lentamente entre as vitrines, seus dedos ocasionalmente tocando o material de uma bolsa ou o tecido de uma peça. Os vendedores trocavam olhares entre si, nenhum se apressando para atendê-la. Alguns clientes mais jovens a observavam com curiosidade, outros com desdém mal disfarçado. Dorothy percebeu tudo, cada olhar, cada sussurro, cada momento de hesitação. Como acionista majoritária do Lux Retail Group, ela poderia facilmente anunciar sua presença e testemunhar a mudança instantânea no comportamento da equipe. Poderia mostrar seu cartão American Express Centurion e ver os sorrisos aparecerem magicamente. Mas não era isso que buscava. Quero ver como tratam uma mulher negra idosa que não exibe riqueza, havia dito ao seu assistente naquela manhã. Quero a verdade, não a performance. Ela parou diante de uma vitrine contendo uma bolsa Hermès, seus olhos avaliando não apenas o produto, mas o reflexo da loja atrás dela. 2 funcionários conversavam, lançando olhares em sua direção. Uma vendedora ajustou nervosamente o crachá e fingiu organizar uma prateleira próxima, claramente monitorando seus movimentos. Dorothy sorriu internamente. Estas visitas surpresa tinham se tornado parte de sua rotina silenciosa nos últimos anos. Como principal investidora do grupo, ela considerava essencial conhecer a realidade do atendimento em suas 47 lojas espalhadas pelo país. Anotava mentalmente cada detalhe: tempo de espera, linguagem corporal dos funcionários, diferenças no tratamento entre clientes. Hoje, porém, algo no ar parecia diferente. A tensão era palpável, como se o luxuoso espaço estivesse carregado de eletricidade estática. Dorothy respirou fundo e continuou sua inspeção discreta, sem imaginar que, em poucos minutos, aquela visita rotineira se transformaria no estopim de uma revolução corporativa que abalaria todo o mercado de luxo americano. Dorothy Washington caminhou com passos suaves pelo piso polido da boutique, seus olhos experientes avaliando discretamente cada detalhe do ambiente. Uma bolsa Hermès, exibida sobre um pedestal de vidro iluminado, chamou sua atenção. Aproximou-se para examinar o artigo de luxo avaliado em R$17 mil, admirando o trabalho artesanal do couro. Do outro lado da loja, Marcus Webb ajustou a gravata e franziu o senho. O gerente da Premier Fashion Boutique observava a senhora negra com desconfiança crescente. Seus olhos percorreram o cardigã azul marinho de Dorothy, suas sapatilhas discretas, catalogando cada detalhe como se procurasse confirmar um preconceito já formado em sua mente. "Posso ajudá-la?" perguntou Marcus, aproximando-se com passos firmes. Seu tom era mais uma acusação que uma oferta de serviço. Dorothy virou-se calmamente. "Estou interessada nesta bolsa." A expressão do gerente endureceu. Funcionários próximos congelaram suas atividades,
percebendo a tensão que se formava. Uma cliente adolescente, Zoe Lane, que escolhia acessórios na seção vizinha, ergueu o olhar, intrigada pela mudança na atmosfera da loja. "Gente como você não compra, só rouba", disparou Marcos, elevando o tom de voz para que todos ouvissem. Seu rosto contorcido pelo desprezo. Antes que Dorothy pudesse responder, o impensável aconteceu. A mão de Marcos cortou o ar e atingiu o rosto da senhora com um tapa seco. O som ecoou pela boutique silenciosa como um trovão em céu limpo. Zoe, horrorizada, instintivamente sacou seu celular e começou a filmar. Outros clientes recuaram, boquiabertos. Uma vendedora cobriu a boca com as mãos, incapaz de acreditar no que acabara de testemunhar. Dorothy cambaleou levemente, mas não caiu. Um filete de sangue escorreu pelo canto de seu lábio. A dor física era evidente, mas sua dignidade permanecia intacta. Seus olhos, agora mais determinados que nunca, fixaram-se no agressor. O tempo parecia suspenso na Premier Fashion Boutique. Ninguém se movia. Os funcionários, paralisados pelo choque, não sabiam como reagir. Rachel Morrison, a diretora da loja, emergiu de seu escritório ao fundo, alertada pelo silêncio anormal. Dorothy ajustou calmamente seu relógio clássico no pulso, enxugou o sangue com um lenço de seda que retirou da bolsa e respirou fundo. O gesto simples carregava uma promessa silenciosa de consequências que ninguém naquela loja poderia imaginar. Marcus Webb, ainda de punho cerrado, começou a perceber a gravidade de seu ato, mas era tarde demais. O vídeo já estava sendo gravado e a revolução que mudaria para sempre o Lux Retail Group acabava de começar com um tapa. O silêncio na Premier Fashion Boutique era tão denso que se podia ouvir o tic-tac dos relógios de luxo nas vitrines. Dorothy Washington levou a mão ao lábio, onde um filete de sangue começava a escorrer. Seus olhos, porém, não demonstravam medo ou submissão. Com a dignidade de seus 67 anos, ela ajeitou o cardigã azul marinho e encarou Marcus Webb diretamente. "Você tem certeza absoluta dessa decisão?" perguntou Dorothy, com voz baixa e controlada. Não havia histeria, apenas uma calma aterradora que fez o gerente recuar um passo. Marcus engoliu em seco. O tapa que acabara de desferir ecoava agora em sua consciência. Funcionários paralisados observavam a cena, incapazes de intervir. Clientes cochichavam, alguns já com seus smartphones apontados para o confronto. Eu só estava seguindo o protocolo da loja para pessoas suspeitas", gaguejou ele, percebendo tarde demais o erro monumental que cometera. Dorothy não elevou a voz. "Então eu sou suspeita por ser uma senhora negra olhando uma bolsa de $17.000? Interessante sua definição de suspeito." Do outro lado da loja, Zoe Lane, que presenciara tudo, tremia de indignação. Com dedos ágeis, a adolescente ativou a transmissão ao vivo em seu perfil do Instagram. "Estou testemunhando um ato de racismo explícito na Quinta Avenida", sussurrou para a câmera, enquanto se aproximava discretamente para captar melhor o áudio. "Alguém chame a segurança", disse Rachel Morrison, a diretora da loja, surgindo de repente. Mas seu tom indicava que queria remover Dorothy, não protegê-la. "A segurança será necessária", concordou Dorothy. "Mas não para mim." Os números na transmissão de Zoe disparavam. 100, 200, 500 espectadores em questão de segundos. Comentários indignados começavam a inundar a tela. A jovem influenciadora, que normalmente falava sobre maquiagem e tendências da moda, agora narrava em tempo real um caso flagrante de discriminação. Robert Brooks, pai de Zoe e analista do Morgan Stanley, observava tudo de perto. Reconheceu algo na postura de Dorothy que poucos ali perceberam. Aquela não era uma cliente comum. Havia poder naquela calma. "Senhores", disse Dorothy, dirigindo-se agora a todos na loja, "guardem bem este momento. O que aconteceu aqui hoje não terminará com um pedido de desculpas." Ela limpou delicadamente o sangue do lábio com um lenço de seda.
Algumas decisões mudam o curso da história. E a sua, ela olhou diretamente para Marcus, acaba de mudar o destino desta empresa. A transmissão de Zoe já alcançava 1000 espectadores. A revolução seria de fato televisionada. O vídeo da agressão se espalhou como fogo em pólvora. O smartphone de Zoe Lane capturava muito mais que um momento de violência. Registrava um ponto de virada. Em menos de 15 minutos, as visualizações ultrapassaram 90.000, com comentários indignados surgindo a cada segundo. Usuários de todo o país compartilhavam a cena, enquanto a Premier Fashion Boutique se transformava no epicentro de uma tempestade digital. "Isso é inaceitável", escreveram uma seguidora. "Aquela senhora não merecia tal tratamento", comentou outra. As hashtags Justiça por Dorothy e Luxury Racismo rapidamente alcançaram os trending topics, atraindo a atenção de celebridades e ativistas. A transmissão ao vivo continuava, com Zoe agora narrando os desdobramentos com voz trêmula, mas determinada. Robert Brooks observava tudo com olhar analítico. O experiente funcionário do Morgan Stanley, vestido em terno impecável, reconheceu imediatamente a gravidade da situação. Não era apenas um incidente isolado, era uma bomba-relógio corporativa. Enquanto os demais clientes se afastavam ou filmavam discretamente, ele se aproximou de Dorothy Washington. "Senhora, sou Robert Brooks", apresentou-se com voz baixa. "O que aconteceu aqui é inadmissível. Posso ajudá-la de alguma forma?" Dorothy olhou para o homem com interesse calculado. O lábio ainda sangrava levemente, mas sua postura permanecia inabalável. Ela notou o distintivo do Morgan Stanley no bolso do paletó. "Seu nome me é familiar", respondeu Dorothy, estudando o rosto de Robert. "Minha filha está transmitindo tudo isso", explicou ele, apontando discretamente para Zoe. "Trabalho com análise financeira há 20 anos. Sei reconhecer quando algo maior está em jogo." Do outro lado da loja, Marcus Webb gesticulava nervosamente ao telefone, enquanto Karen Phillips tentava dispersar os curiosos. A tensão era palpável. Nos dispositivos eletrônicos dos presentes, notificações pipocavam. A mídia tradicional começava a repercutir o caso. "O senhor está certo", confirmou Dorothy, ajustando o cardigã azul marinho com dignidade. "Há muito mais em jogo do que eles imaginam." Robert ofereceu um lenço limpo para o ferimento. Enquanto isso, Zoe se aproximou, ainda filmando, mas com expressão preocupada. "Pai, já são 120.000 pessoas assistindo", sussurrou ela. "Estão pedindo para sabermos quem é a senhora." Dorothy sorriu pela primeira vez desde o incidente. Um sorriso contido, mas carregado de propósito. "Em breve todos saberão", respondeu, olhando diretamente para a câmera. "E nada será como antes neste estabelecimento." Os três permaneceram juntos enquanto o escândalo crescia exponencialmente no mundo digital, transformando uma tarde comum em Manhattan no prelúdio de uma revolução corporativa que ninguém poderia prever. A loja havia se transformado em um palco de tensão. Dorothy Washington, com o lábio ainda sangrando levemente, mantinha uma postura inabalável, enquanto as pessoas ao redor cochichavam e apontavam. O vídeo de Zoe continuava a transmitir tudo ao vivo, capturando cada segundo daquele momento histórico. "Quero falar com a diretora desta loja agora", solicitou Dorothy, sua voz firme ecoando pelo ambiente luxuoso da Premier Fashion Boutique. Rachel Morrison emergiu rapidamente dos fundos do estabelecimento. A diretora, uma mulher branca de expressão tensa, aproximou-se com passos apressados, tentando sorrir enquanto avaliava o tamanho do desastre que se desenrolava. "Senhora, lamento profundamente o ocorrido. Podemos conversar em meu escritório, longe das câmeras?", sugeriu Rachel, lançando um olhar reprovador para o smartphone de Zoe. Dorothy negou com um gesto suave. "O que aconteceu aqui hoje não é um incidente isolado, senhorita Morrison. É o reflexo de uma cultura que tolera e incentiva o preconceito." A diretora tentou interromper, mas Dorothy ergueu a mão com elegância, silenciando-a instantaneamente. O público que se formara ao redor observava em absoluto silêncio. "Talvez você devesse saber com quem está lidando", continuou a senhora de 67 anos, ajustando seu cardigã azul marinho. "Sou Dorothy Washington,
acionista majoritária do Lux Retail Group. Detém os 67% das ações da empresa que controla esta e outras 46 lojas. Um murmúrio de espanto percorreu o ambiente. Rachel empalideceu visivelmente, seu rosto transformando-se em uma máscara de horror. Este momento, prosseguiu Dorothy, olhando diretamente para a câmera de Zoe, acabará com a cultura de racismo nas suas lojas. Não é uma ameaça, é uma promessa. A transmissão ao vivo disparou para mais de 200 mil espectadores. Comentários indignados surgiam aos milhares, enquanto hashtags se multiplicavam nas redes sociais. A quilômetros dali, na cobertura do arranha-céu que abrigava a sede do Lux Retail Group, Charles Hendricks assistia à transmissão em seu escritório, o rosto contorcido em uma expressão de pânico. O CEO, conhecido por sua frieza nos negócios, levantou-se abruptamente de sua poltrona. "Preparem o helicóptero, agora!" ordenou a sua assistente, enquanto pegava seu paletó. "E chamem toda a equipe jurídica para me encontrar na loja." Em questão de minutos, o helicóptero da empresa cortava os céus de Nova York, transportando um CEO desesperado em direção ao epicentro de uma crise que ameaçava não apenas a reputação, mas a própria existência do império de varejo de luxo que ele comandava. Na boutique, Dorothy permanecia impassível, como uma força da natureza prestes a desencadear uma tempestade de mudanças que ninguém ali poderia prever. O caos na Premier Fashion Boutique apenas começava. Rachel Morrison, com o rosto tenso e os lábios comprimidos em uma linha fina, fez um gesto discreto para Karen Phillips. A subgerente entendeu imediatamente o comando silencioso. "Senhora Washington, precisamos verificar seu cartão por questões de segurança", disse Karen, estendendo a mão com falsa cordialidade. "É apenas protocolo." Dorothy entregou seu American Express Centurion, o lendário cartão preto que pouquíssimas pessoas no mundo possuíam. Karen o examinou com desconfiança mal disfarçada, virando-o entre os dedos como se procurasse sinais de falsificação. Seus olhos percorreram o nome gravado em relevo, Dorothy Washington. "Vou precisar fazer uma verificação no sistema", murmurou a subgerente. Afastamos-se com o cartão. Ela não fez menção de devolvê-lo, cometendo claramente um crime de apropriação indébita segundo as leis de Nova York. Rachel se aproximou de Dorothy, agora com um sorriso forçado. A diretora da loja mantinha uma postura rígida, como se estivesse diante de uma bomba relógio. "Senhora Washington, lamentamos profundamente o ocorrido", disse ela, baixando a voz. "Gostaríamos de oferecer um voucher de R$ 5.000 como compensação pelo inconveniente, além de nossas sinceras desculpas." A boutique havia silenciado. Clientes observavam a cena, alguns ainda filmando discretamente. Dorothy permaneceu impassível, o lábio ferido pelo tapa de Marcos ainda visível. "Não se corrige racismo com brindes", respondeu ela, com voz firme e controlada. "E meu cartão?" Rachel fez outro gesto para Karen, que continuava segurando o cartão preto a alguns metros de distância, falando ao telefone. A subgerente parecia estar tentando confirmar a autenticidade do cartão, uma desculpa transparente para ganhar tempo. "Estamos apenas seguindo procedimentos", insistiu Rachel, o nervosismo começando a transparecer. "Compreenda que precisamos ter certeza." "Ter certeza do quê, exatamente?" interrompeu Dorothy. "Que uma mulher negra de 67 anos não poderia legitimamente possuir um cartão desses?" A tensão era palpável. Alguns funcionários trocavam olhares apreensivos, conscientes de que algo muito maior estava acontecendo. Karen continuava ao telefone, agora visivelmente agitada. Enquanto Rachel tentava desesperadamente controlar a situação que escapava por entre seus dedos, "Quero meu cartão de volta agora", exigiu Dorothy, estendendo a mão. "E quero falar com Charles Hendricks imediatamente." A menção ao CEO do Lux Retail Group fez Rachel empalidecer. A estratégia de abafamento estava desmoronando, e todos na loja podiam sentir. O que havia começado como uma tentativa de encobrir um ato de discriminação estava se transformando rapidamente em um escândalo corporativo de proporções inimagináveis. Enquanto o caos se instalava na Premier Fashion Boutique, um funcionário mais antigo reconheceu Dorothy Washington.
Com mãos trêmulas, ele acessou o sistema interno da loja e revelou o histórico que ninguém esperava. Nos últimos 3 anos, a acionista majoritária havia realizado visitas incógnitas em 37 lojas do grupo, avaliando desde o atendimento até a limpeza dos provadores. Ela já esteve aqui antes, 2 vezes, sussurrou o funcionário para Rachel Morrison. Sempre comprou algo pequeno, pagou em dinheiro e nunca reclamou. A diretora empalideceu. Dorothy não era apenas uma cliente comum. Era uma avaliadora sistemática que documentava tudo, mas em nenhuma das visitas anteriores havia sofrido agressão física. O tapa de Marcus Webb representava uma escalada sem precedentes. O gerente, agora ciente de quem havia agredido, tentava desesperadamente justificar seu comportamento. Eu não sabia quem ela era. Achei que fosse apenas mais uma senhora querendo roubar mercadoria, gaguejou Marcus, enquanto o vídeo de Zoe Lane ultrapassava 200.000 visualizações. Karen Phillips, ainda segurando o cartão preto de Dorothy, insistia na narrativa defensiva. Este cartão deve ser falsificado. Ninguém com este poder aquisitivo entraria aqui vestida assim, argumentou, apontando para as sapatilhas discretas e o cardigã azul marinho da senhora. Foi quando Robert Brooks, que observava tudo ao lado da filha, interveio. O analista financeiro deu um passo à frente, ajustando o terno impecável. Aquele cartão American Express Centurion que você está segurando ilegalmente, disse ele com voz calma, mas firme, tem limite suficiente para pagar a folha de pagamento desta loja inteira por 1 ano. O silêncio foi cortante. Os funcionários trocaram olhares nervosos, enquanto Karen finalmente devolvia o cartão à sua proprietária. Dorothy o guardou na bolsa sem pressa, mantendo a dignidade que contrastava com o caos ao redor. 2 policiais entraram pela porta principal, chamados por um cliente anônimo. Ao mesmo tempo, o telefone da loja tocava incessantemente. Era a assessoria de imprensa do Lux Retail Group, tentando entender a dimensão do escândalo que se formava. Sr. Webb, disse um dos policiais, precisamos que nos acompanhe à delegacia a prestar esclarecimentos sobre a agressão. Dorothy observava tudo com a serenidade de quem já havia visto o suficiente. Seus anos de avaliações silenciosas haviam culminado neste momento de exposição pública do que ela sempre soube existir. O preconceito mascarado de proteção ao luxo. Não é a primeira vez que sou maltratada, disse ela finalmente. Mas será a última vez que qualquer pessoa será tratada assim nas minhas lojas. O helicóptero pousou no heliporto do edifício com um estrondo que reverberou por toda a estrutura. Charles Hendricks ajustou a gravata azul marinho enquanto desembarcava, seguido por 3 assessores jurídicos carregando pastas e tablets. O CEO do Lux Retail Group tinha o semblante grave. Seus 55 anos de experiência corporativa nunca o haviam preparado para uma crise desta magnitude. Quanto tempo desde o incidente? Perguntou a um dos assessores. 52 minutos, senhor. A transmissão ao vivo já alcançou mais de 200.000 espectadores. Charles respirou fundo. Conhecia Dorothy Washington há mais de 2 décadas, desde que ela começara a investir no grupo. Tinham jantado juntos inúmeras vezes, discutido estratégias em reuniões de acionistas, até compartilhado viagens corporativas. Mas seus encontros sempre haviam sido cordiais, profissionais, previsíveis. Ao descer pelo elevador privativo, o executivo revisava mentalmente suas opções. Demitir Marcus era óbvio. Oferecer compensação financeira, inevitável. Mas algo lhe dizia que Dorothy não estava interessada em dinheiro. Ela já possuía mais do que poderia gastar. Quando as portas do elevador se abriram no andar da boutique, o burburinho cessou instantaneamente. Funcionários paralisaram no meio de suas tarefas. Clientes curiosos apontavam discretamente. Rachel Morrison, a diretora da loja, correu em sua direção, visivelmente nervosa. Sr. Hendricks, estamos tentando resolver a situação da melhor forma possível. A Sra. Washington está... Eu sei exatamente onde ela está, interrompeu Charles, caminhando decidido em direção ao fundo da loja.
Dorothy estava sentada em uma poltrona de couro, com uma postura impecável. Seu lábio inferior ainda mostrava sinais de tapa recebido. Ao seu lado, Robert Brooks conversava em voz baixa, enquanto sua filha Zoe continuava filmando discretamente. Dorothy, disse Charles, estendendo a mão. Lamento profundamente pelo ocorrido. A acionista o encarou com uma firmeza que ele nunca havia presenciado antes. Não havia lágrimas nem raiva explícita, apenas uma determinação inabalável. Charles, você sabe que não vim aqui para receber desculpas vazias, respondeu ela, ignorando a mão estendida. Estou aqui para garantir que nenhuma pessoa negra seja tratada como eu fui hoje. O CEO percebeu, naquele momento, que não estava diante de uma simples crise de relações públicas. Aquilo era um ponto de virada. A mulher à sua frente não queria apenas justiça individual. Ela exigia uma transformação sistêmica. O que você propõe? Perguntou ele, sentando-se na poltrona oposta. Dorothy sorriu levemente, pela primeira vez desde o incidente. Que bom que perguntou. Vamos começar pelas mudanças estruturais. Com as câmeras de celulares apontadas e o burburinho crescente na loja, Dorothy Washington ergueu-se com uma dignidade que parecia preencher todo o espaço da Premier Fashion Boutique. Charles Hendricks, ainda ofegante da corrida do heliponto até o andar da loja, observava com apreensão enquanto sua acionista majoritária tomava o controle da situação. Senhoras e senhores, começou Dorothy com voz firme. O que presenciamos hoje não é um incidente isolado, mas o sintoma de uma doença que contamina nosso grupo empresarial há anos. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos. A partir deste momento, implemento o protocolo Washington em todas as 47 lojas do Lux Retail Group. O CEO engoliu em seco. Ele sabia que quando Dorothy falava naquele tom, decisões já estavam tomadas. A senhora explicou cada ponto do protocolo com precisão cirúrgica. Auditoria surpresa em todas as unidades. Treinamento antirracista obrigatório para todos os funcionários, da limpeza à diretoria. Cotas progressivas para a contratação de pessoas negras e latinas em cargos de liderança. E sistemas inteligentes de monitoramento para identificar comportamentos discriminatórios no atendimento. Isso vai custar milhões, sussurrou um dos assessores jurídicos ao ouvido de Charles. Dorothy, que parecia ter ouvidos de águia, virou-se para o homem. E quanto custa a dignidade humana, senhor? Ou prefere calcular quanto custará o processo por discriminação que poderia mover contra esta empresa? Zoe Lane, ainda transmitindo tudo ao vivo, aproximou-se para captar melhor o momento. Seu pai, Robert Brooks, observava com admiração profissional a estratégia impecável da acionista. Para que fique absolutamente claro, continuou Dorothy, olhando diretamente para as lentes das câmeras. Detenho 67% das ações deste grupo e controlo grande parte da dívida corporativa. Se a cultura não mudar radicalmente, fecharei todas as lojas. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Não era uma ameaça vazia. Todos ali sabiam que ela tinha poder para fazer exatamente isso. Charles, Dorothy dirigiu-se ao CEO com uma familiaridade que evidenciava anos de relação profissional. Você tem 24 horas para demitir toda a equipe gerencial desta loja e iniciar a implementação do protocolo. Caso contrário, convocarei uma reunião extraordinária do Conselho. O executivo assentiu, ciente de que estava diante não apenas de uma crise de imagem, mas de uma revolução corporativa. A mulher que ele conhecia como uma investidora discreta acabava de se revelar uma força transformadora. A verdadeira elegância, concluiu Dorothy, ajustando seu cardigã azul marinho com dignidade, não está nas roupas que vendemos, mas no respeito com que tratamos todos os seres humanos. Quero a demissão de Marcus Webb. Agora. A voz de Dorothy Washington ecoou pela boutique, amplificada pelo silêncio tenso que dominava o ambiente. Não era um pedido, mas uma ordem definitiva. Enquanto a transmissão ao vivo de Zoe Lane continuava capturando cada momento, Charles Hendricks assentiu gravemente, consciente de que qualquer hesitação seria desastrosa para a empresa.
2 policiais uniformizados entraram na Premier Fashion Boutique, chamados por Robert Brooks minutos antes. Marcus, que até então mantinha uma postura defensiva, empalideceu ao vê-los. O gerente tentou articular alguma justificativa, mas as palavras não saíam. Suas mãos tremiam enquanto os oficiais solicitavam seus documentos. Sr. Webb está sendo formalmente acusado de agressão, anunciou o policial mais velho, colocando as algemas nos pulsos do homem. Tem o direito de permanecer em silêncio. A cena foi transmitida para dezenas de milhares de espectadores online. Enquanto o agressor era escoltado para fora, funcionários observavam atônitos, alguns visivelmente aliviados com o desfecho. Karen Phillips, a subgerente que tentara encobrir o incidente, recuou para encanto da loja, subitamente preocupada com seu próprio futuro na empresa. Em questão de horas, o caso dominou os principais veículos de comunicação. O Globo publicou uma manchete impactante: racismo em loja de luxo termina com gerente preso e revolução corporativa. A Folha de São Paulo dedicou sua primeira página ao caso, enquanto a BBC Brasil produziu uma reportagem especial sobre racismo no varejo de luxo, usando o incidente como estudo de caso. O celular de Dorothy não parava de receber notificações. Jornalistas, ativistas e celebridades buscavam seu posicionamento. Mas a acionista mantinha sua compostura característica, recusando entrevistas imediatas. Este não é um espetáculo, explicou a sua assistente. É o início de uma transformação. No dia seguinte, a imagem de Marcus sendo retirado da boutique tornou-se símbolo do que muitos chamavam de momento Washington, quando o racismo corporativo encontrou consequências reais e imediatas. O caso transcendeu fronteiras, gerando debates sobre discriminação no comércio de luxo globalmente. Charles Hendricks, pressionado pela crise, emitiu um comunicado oficial anunciando a demissão por justa causa do gerente e uma investigação interna sobre práticas discriminatórias. O Lux Retail Group não tolera nenhuma forma de preconceito, afirmou, embora Dorothy soubesse que aquelas palavras eram apenas o começo de uma batalha muito maior. Enquanto isso, em uma delegacia de Manhattan, Marcus Webb enfrentava a realidade de suas ações. O homem que há poucas horas exercia poder absoluto sobre uma das lojas mais exclusivas da cidade, agora representava o custo do racismo no mundo corporativo. 2 semanas após o incidente na Premier Fashion Boutique, Zoe Lane estava irreconhecível para seus seguidores. A adolescente que antes compartilhava tutoriais de maquiagem e reviews de produtos, agora falava com convicção sobre racismo estrutural no varejo de luxo. Seu canal, que contava com 30 mil inscritos, havia triplicado de tamanho desde que ela capturou o momento em que Marcus agrediu Dorothy Washington. Hoje tenho uma convidada que mudou minha visão de mundo, anunciou Zoe, ajustando nervosamente seu microfone. A jovem influenciadora havia transformado o quarto em um estúdio improvisado, com iluminação profissional emprestada por seu pai, Robert Brooks. Dorothy entrou no quadro com a mesma elegância discreta que demonstrara na boutique. Vestia um conjunto azul marinho e o mesmo relógio clássico que usava no dia da agressão. Sua presença, mesmo através da tela, transmitia uma autoridade serena. Senhorita Washington, obrigada por aceitar meu convite, começou Zoe, visivelmente emocionada. Me chame de Dorothy, querida, respondeu a senhora com um sorriso caloroso. E sou eu quem agradece. Seu ato de coragem documentou algo que acontece diariamente, mas raramente é exposto. A entrevista durou quase 2 horas. Dorothy compartilhou experiências de discriminação que enfrentou ao longo de décadas, mesmo após se tornar acionista majoritária do Lux Retail Group. Falou sobre o protocolo Washington e como planejava transformar não apenas as 47 lojas do grupo, mas toda a cultura do varejo de luxo. O que muitos não entendem, explicou a empresária, é que respeito não é luxo, é direito básico. Nos comentários ao vivo, milhares de jovens relatavam suas próprias experiências com discriminação em lojas. O pai de Zoe, observando nos bastidores, percebeu o poder daquela aliança improvável entre sua filha adolescente e a poderosa investidora. Ao final da transmissão,
que bateu recorde com mais de 200 mil espectadores simultâneos, Dorothy fez um convite inesperado. Zoe, gostaria que você integrasse o Conselho Jovem da Fundação Washington. Precisamos da sua perspectiva. A influenciadora ficou sem palavras momentaneamente. Seria uma honra, respondeu com lágrimas nos olhos. Aquela entrevista marcou o início de uma parceria transformadora. Nos meses seguintes, Dorothy e Zoe realizariam palestras conjuntas em universidades de Nova York, inspirando uma geração inteira a questionar práticas discriminatórias no comércio. Quando filmei aquele vídeo, confessou Zoe em uma entrevista posterior, nunca imaginei que estaria ajudando a mudar o mundo dos negócios. Dorothy me ensinou que uma única ação corajosa pode desencadear uma revolução. Na sala de reuniões da sede do Lux Retail Group, o ar-condicionado não conseguia dissipar a tensão. Dorothy Washington sentou-se à cabeceira da mesa oval enquanto 5 diretores executivos ajustavam gravatas e consultavam tablets nervosamente. Através das janelas panorâmicas, o skyline de Manhattan parecia indiferente ao drama corporativo que se desenrolava no 40º andar. Senhora Washington, com todo o respeito, estas medidas são extremamente radicais, argumentou Jeffrey Collins, diretor financeiro. Nossas ações já caíram 7% desde o incidente. Dorothy observou cada rosto ao redor da mesa. Homens brancos de meia idade, todos vestidos com ternos caros e expressões de preocupação calculada. Podemos resolver isso de maneira mais discreta, sugeriu Melissa Tanner, diretora de marketing, deslizando uma pasta sobre a mesa. Preparamos uma campanha de diversidade com celebridades influentes, doações estratégicas para causas étnicas e um acordo confidencial com Marcus Webb para evitar mais exposição negativa. A executiva abriu a pasta, revelando mock-ups coloridos com rostos sorridentes e slogans sobre inclusão. Podemos transformar essa crise em oportunidade de marketing. O público esquece rápido quando damos algo novo para falar. Dorothy pegou os papéis, examinou-os por alguns segundos e os devolveu sem expressão. Vocês ainda não entenderam. Não quero propaganda, quero transformação. Mas Dorothy, interveio Richard Klein, membro do conselho há 20 anos. Implementar o protocolo Washington custará milhões e afastará nossa clientela tradicional. Estamos falando de luxo, não de política social. A sala ficou em silêncio quando a acionista majoritária se levantou. Seu olhar percorreu cada um dos presentes antes de responder. Senhores, quando aquele gerente me agrediu, ele não estava agindo sozinho. Ele era produto de uma cultura que vocês ajudaram a construir e manter. Agora temos 2 opções: mudar de verdade ou fingir que mudamos. Charles Hendricks, o CEO, que até então permanecera calado, tentou mediar. Dorothy, ninguém aqui discorda da necessidade de mudanças, apenas da velocidade e amplitude delas. Então vou simplificar, respondeu ela, abrindo sua pasta. Aqui está minha carta de intenções para vender todas as minhas ações. Posso assiná-la agora ou rasgar, dependendo do que decidirmos hoje. 3 diretores levantaram-se imediatamente, ameaçando renunciar. Richard bateu na mesa. Isso é chantagem corporativa. Não, Richard, é governança, respondeu Dorothy calmamente. Se precisarem escolher entre o protocolo Washington e suas cadeiras nesta mesa, sugiro que decidam rápido. O mercado fecha em 2 horas. Enquanto os executivos trocavam olhares tensos, a secretária entrou com uma mensagem urgente. Mais 2 investidores importantes, incluindo Robert Brooks, haviam declarado apoio público às reformas propostas por Dorothy. A sala de conferência do Lux Retail Group estava lotada como nunca antes. Dorothy Washington havia convocado uma reunião extraordinária com todos os investidores, algo que não acontecia há mais de 5 anos. Vestida com um terno azul marinho impecável, a acionista majoritária permaneceu em silêncio enquanto os executivos nervosos tomavam seus lugares ao redor da mesa oval. Transmissão iniciada, anunciou sua assistente, posicionando discretamente o smartphone em um suporte.
O rosto de Dorothy não demonstrava emoção, mas seus olhos carregavam uma determinação inabalável. Senhoras e senhores, não estamos aqui para discutir lucros trimestrais, começou ela, sua voz firme ecoando pela sala. Estamos aqui porque nosso grupo perpetua um sistema de discriminação que não posso mais tolerar. Com um gesto, Dorothy projetou na tela principal uma série de e-mails internos. Mensagens trocadas entre diretores regionais, incluindo algumas de Charles Hendricks, revelavam práticas deliberadas de desencorajar clientes negros e latinos de entrarem nas lojas mais exclusivas. Mantenham o perfil da clientela, dizia um dos e-mails. Sabemos quem realmente compra nossas marcas, afirmava outro. A cada nova mensagem exibida, o silêncio na sala ficava mais denso. Alguns acionistas olhavam para baixo, incapazes de sustentar o olhar da senhora. Outros cochichavam, visivelmente desconfortáveis com a exposição pública daquilo que consideravam comunicações privadas. Isto não é apenas moralmente repugnante, continuou a acionista majoritária. É um risco financeiro catastrófico para o grupo. O mundo está assistindo e nossos clientes não tolerarão mais este comportamento. Robert Brooks, que havia sido convidado especialmente para a reunião, levantou-se. O analista financeiro do Morgan Stanley apresentou dados que mostravam como empresas com políticas inclusivas superavam consistentemente seus concorrentes no mercado. Apoio integralmente as reformas propostas pela Sra. Washington, declarou ele, olhando diretamente para os membros do conselho. E posso garantir que o Morgan Stanley está atento a como esta situação será resolvida. A tensão na sala era palpável. 3 diretores levantaram-se para sair, mas Dorothy os interrompeu. Quem sair agora estará renunciando automaticamente ao seu cargo, afirmou ela, sem elevar a voz. Os 3 hesitaram e lentamente voltaram a seus lugares. Ao final da reunião de 2 horas, o conselho votou, com maioria esmagadora, pela implementação completa do protocolo Washington. A transmissão ao vivo havia sido assistida por mais de 200 mil pessoas. Hoje não é sobre vingança, concluiu Dorothy, guardando seus documentos. É sobre transformação, e transformação real exige transparência absoluta. Quando deixou a sala, Robert Brooks aproximou-se para apertar sua mão. A senhora acaba de mudar o jogo, disse ele, admirado. Dorothy apenas assentiu. A batalha mais difícil ainda estava por vir. 2 semanas após o incidente na Premier Fashion Boutique, Dorothy Washington convocou uma coletiva de imprensa no auditório principal da sede do Lux Retail Group. Vestida com elegância discreta, a acionista majoritária do grupo surpreendeu a todos ao anunciar que destinaria parte significativa de seu patrimônio pessoal para uma causa maior que ela mesma. Hoje não estou aqui como empresária, mas como cidadã, declarou Dorothy com voz firme. Anuncio oficialmente a criação da Fundação Washington, com investimento inicial de 75 milhões de reais, dedicada exclusivamente ao combate à discriminação no varejo. A iniciativa, explicou ela, atuaria em 2 frentes principais: monitoramento de práticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais e capacitação de funcionários para atendimento igualitário. A fundação também ofereceria suporte jurídico gratuito para vítimas de discriminação e criaria um selo de certificação para lojas comprometidas com práticas inclusivas. Robert Brooks, que estava na plateia, foi o primeiro a se levantar e aplaudir. O analista financeiro do Morgan Stanley anunciou ali mesmo que seu banco seria parceiro oficial da iniciativa, oferecendo consultoria financeira pro bono. O que aconteceu com Dorothy poderia ter acontecido com qualquer pessoa negra. Essa fundação não é apenas necessária, é urgente, afirmou ele. Em questão de horas, celebridades de diferentes áreas manifestaram apoio nas redes sociais. Artistas, atletas e empresários influentes começaram a compartilhar suas próprias experiências de discriminação no varejo de luxo, criando um movimento espontâneo que amplificou o alcance da fundação. Zoe Lane, agora com seu canal transformado em plataforma de ativismo, organizou uma transmissão especial entrevistando Dorothy sobre os planos da fundação. Quando filmei aquele momento terrível,
Jamais imaginei que estaria documentando o início de uma revolução, comentou a jovem influenciadora. A Fundação Washington estabeleceu sua sede em um prédio histórico em Manhattan, com escritórios também no Brasil. Dorothy contratou uma equipe diversificada de especialistas em direitos humanos, marketing e direito corporativo. Charles Hendricks, CEO do grupo, inicialmente relutante, acabou endossando publicamente a iniciativa após perceber o impacto positivo na imagem da empresa. Não estamos apenas corrigindo erros, estamos redefinindo o que significa excelência no atendimento, explicou Dorothy em entrevista. Luxo verdadeiro inclui dignidade e respeito. Em menos de um mês, mais de 200 lojas de departamento e boutiques de luxo em Nova York já haviam solicitado o treinamento da fundação, transformando um ato de violência em catalisador para a mudança sistêmica no varejo americano e brasileiro. Os 3 meses seguintes ao incidente na Premier Fashion Boutique transformaram Dorothy Washington em uma figura polarizadora no mundo corporativo. Enquanto implementava o protocolo Washington, a acionista majoritária enfrentava uma tempestade de críticas. Executivos conservadores a chamavam de radical em programas de televisão, enquanto grupos de investidores ameaçavam retirar capital do Lux Retail Group. Estamos perdendo clientes tradicionais, argumentou um diretor durante uma reunião tensa na sede do grupo. Dorothy apenas sorriu, mostrando os dados em seu tablet. Mas ganhamos o dobro em novos consumidores. As noites tornaram-se mais curtas para a senhora. Ela passava madrugadas revisando relatórios, respondendo a e-mails e planejando os próximos passos da reforma. Seu assistente pessoal tentava convencê-la a descansar, mas a determinação de Dorothy era inabalável. Eles esperam que eu desista, comentou ela com Robert Brooks durante um café da manhã. O analista financeiro, que se tornara um aliado valioso, concordou enquanto consultava seu smartphone. Os acionistas minoritários estão nervosos, mas os números não mentem. Os números realmente contavam uma história diferente das manchetes alarmistas. O índice de satisfação dos funcionários havia saltado de 62% para 89%. As reclamações por discriminação nas 47 lojas do grupo caíram em 70%. A rotatividade de pessoal diminuiu, reduzindo custos de contratação e treinamento. Mesmo assim, Dorothy pagava um preço pessoal alto. Recebeu ameaças que a obrigaram a reforçar sua segurança. Tabloides questionavam suas motivações, insinuando que tudo não passava de uma jogada de marketing. Karen Phillips, agora trabalhando para uma concorrente, deu entrevistas alegando que a empresa estava sendo destruída por políticas radicais. Você precisa responder publicamente, sugeriu Charles Hendricks, o CEO, visivelmente preocupado com a imagem da empresa. Não, respondeu Dorothy com firmeza. Deixe que os resultados falem por si. E falaram. No final do trimestre, as vendas haviam se estabilizado e começavam a crescer novamente. O programa de treinamento antirracista, inicialmente recebido com ceticismo, tornava-se referência no setor. Grandes marcas de luxo começavam a consultar o Lux Retail Group sobre práticas inclusivas. Numa tarde particularmente difícil, após uma audiência desgastante com investidores, Dorothy recebeu uma mensagem de Zoe Lane. Um vídeo compilando depoimentos de funcionários negros e latinos do grupo, agradecendo pelas mudanças implementadas. A senhora de 67 anos permitiu-se finalmente algumas lágrimas. Não eram lágrimas de cansaço, mas de confirmação. O sacrifício valia a pena. A transformação estava apenas começando, e cada batalha vencida abria caminho para a próxima. 3 meses após o incidente, a Premier Fashion Boutique na Quinta Avenida finalmente reabriu suas portas. A transformação era evidente desde a fachada, onde o novo logo incorporava elementos de diversidade. O interior havia sido completamente redesenhado, não apenas com nova decoração, mas com uma filosofia inteiramente diferente. Vanessa Rodrigues, uma executiva latina com 20 anos de experiência no varejo de luxo, assumiu como diretora da loja. Sua primeira ação foi montar uma equipe diversificada, priorizando mulheres negras e latinas para posições de liderança.
uma mudança radical em relação à antiga gestão de Marcus Webb. Queremos que todos se sintam bem-vindos, independentemente de como se vestem ou da cor de sua pele, explicou Vanessa durante a cerimônia de reabertura. Luxo verdadeiro está na experiência e no respeito. Nos bastidores, Charles Hendricks observava atentamente. O CEO do Lux Retail Group havia investido mais de $2 milhões na reforma, incluindo um sofisticado sistema de monitoramento inteligente. As câmeras não apenas gravavam o atendimento, mas a inteligência artificial analisava tom de voz e linguagem corporal para identificar possíveis discriminações. O Protocolo Washington não é apenas um nome bonito, comentou o executivo para sua equipe. É uma revolução completa em como operamos. Entre os convidados para o evento de reabertura estava uma senhora de aparência comum, usando óculos escuros e um lenço colorido. Poucos reconheceram Dorothy Washington naquele disfarce simples. Ela circulou pela loja, observando atentamente como os vendedores interagiam com clientes de diferentes perfis. Uma jovem consultora de moda negra aproximou-se dela com um sorriso genuíno. Posso ajudá-la a encontrar algo especial hoje? Dorothy testou a nova abordagem, pedindo para ver algumas bolsas caras. Diferentemente do tratamento recebido meses antes, foi conduzida com respeito e atenção aos detalhes de cada peça. Do outro lado da loja, Robert Brooks e sua filha Zoe também observavam a transformação. A adolescente, agora com mais de 1 milhão de seguidores em seu canal reformulado, filmava discretamente para um documentário sobre mudanças corporativas. É incrível como um momento terrível pode gerar algo tão positivo, sussurrou Zoe para seu pai. Ao final do evento, Dorothy revelou sua identidade para a nova equipe. Não houve alarde ou constrangimento, apenas respeito mútuo. A acionista majoritária caminhou pela boutique renovada com a certeza de que, embora a jornada ainda fosse longa, os primeiros passos da transformação estavam finalmente consolidados. 3 semanas após o incidente, o nome de Dorothy Washington havia se tornado sinônimo de resistência. Documentários independentes surgiram nas plataformas digitais, enquanto programas especiais na televisão debatiam o caso que transformou o varejo de luxo americano. Nas universidades de Nova York, professores de ética empresarial incluíram o caso Washington em seus currículos, analisando as implicações sociais e econômicas daquele tapa que ecoou por Manhattan. A hashtag Justiça por Dorothy permanecia entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Jovens ativistas, inspirados pela determinação da senhora de 67 anos, organizavam protestos pacíficos em frente a lojas de luxo conhecidas por tratamento discriminatório. Dorothy, apesar da exposição, mantinha sua elegância característica, concedendo entrevistas seletivas e sempre focando na transformação sistêmica, não em sua história pessoal. Não sou eu quem importa, mas o que estamos construindo juntos, declarou ela durante uma palestra na Universidade Columbia, onde estudantes a receberam com aplausos de pé. Enquanto isso, Karen Phillips, a ex-subgerente que havia tentado reter o cartão de crédito de Dorothy, encontrou espaço em programas de televisão conservadores. A mulher argumentava que o Lux Retail Group havia sofrido punição desproporcional e que Marcus Webb era apenas um funcionário que cometeu um erro isolado. Destruíram a carreira de um homem e transformaram uma empresa inteira de cabeça para baixo por causa de um mal-entendido, declarou Karen em uma entrevista polêmica que gerou mais de 200 mil comentários nas redes sociais. Robert Brooks, que testemunhara o incidente junto com sua filha Zoe, usou sua influência no setor financeiro para contrapor essa narrativa. O analista publicou um artigo detalhado no Financial Times, demonstrando como as reformas implementadas por Dorothy haviam, na verdade, aumentado o valor de mercado do grupo em 17%. Quando questionada sobre as críticas de Karen durante uma coletiva de imprensa, Dorothy respondeu com a serenidade que a caracterizava. Justiça não tem medida quando há dignidade em jogo. Não estamos punindo pessoas.
estamos corrigindo sistemas. A frase viralizou instantaneamente, estampando camisetas e cartazes. Charles Hendricks, CEO do grupo, inicialmente relutante, agora aparecia em eventos corporativos, citando Dorothy como a força transformadora que salvou nossa empresa da obsolescência moral. Zoe Lane, cuja filmagem havia desencadeado toda a revolução, transformou seu canal de beleza em uma plataforma de discussão sobre racismo no varejo. A jovem influenciadora convidou Dorothy para uma série de conversas que bateu recordes de visualização, provando que a luta por dignidade transcendia gerações. O impacto das ações de Dorothy Washington se espalhou como ondas em um lago. O que começou como um incidente isolado na Premier Fashion Boutique transformou-se em um movimento que redefiniu o varejo de luxo em Manhattan e além. Outras grandes marcas, observando a repercussão positiva das mudanças no Lux Retail Group, começaram a implementar protocolos semelhantes ao Protocolo Washington. Executivos de marcas concorrentes, anticéticos, agora ligavam para Charles Hendricks buscando orientação. O CEO, que inicialmente resistira às mudanças, tornou-se um defensor inesperado da causa. Não é apenas sobre evitar escândalos, explicava ele em uma conferência do setor. É sobre construir um negócio verdadeiramente sustentável e ético. A Fundação Washington, com seu investimento inicial de R$ 75 milhões, lançou uma campanha nacional chamada Dignidade Não Tem Preço. O programa criou um aplicativo onde consumidores podiam relatar experiências de discriminação em tempo real. Nos primeiros 2 meses, mais de 3.000 denúncias foram registradas, criando um mapa detalhado do racismo no varejo americano. Robert Brooks, utilizando sua influência no Morgan Stanley, convenceu investidores a incluírem métricas de diversidade e inclusão em suas análises de risco. Empresas que discriminam são investimentos arriscados, argumentava ele em reuniões com acionistas. Sua filha Zoe continuava documentando casos em seu canal, que agora contava com mais de 1 milhão de seguidores. Organizações não governamentais se uniram à causa. A Associação Nacional pelo Avanço das Pessoas de Cor, NAACP, passou a realizar testes periódicos em lojas de luxo, enviando compradores de diferentes etnias para avaliar o tratamento recebido. Os resultados eram publicados trimestralmente, criando um ranking de estabelecimentos inclusivos. Rachel Morrison, a ex-diretora da boutique que tentara encobrir o incidente, ironicamente encontrou um novo propósito. Após um período de reflexão, procurou Dorothy e ofereceu-se para treinar gerentes de outras lojas. Eu era parte do problema. Agora quero ser parte da solução, admitiu em uma entrevista ao jornal local. As grandes marcas internacionais, temendo associações negativas, começaram a exigir certificações de equidade racial de seus revendedores. Aquelas que se recusavam a adaptar-se viam suas vendas despencarem, enquanto estabelecimentos que abraçavam a mudança reportavam aumento na fidelização de clientes. A transformação mais profunda, porém, ocorria nas pequenas interações diárias. Vendedores que antes julgavam clientes pela aparência, agora ofereciam o mesmo tratamento respeitoso a todos. O luxo, antes definido por exclusão, começava a redefinir-se por inclusão. E tudo isso porque uma senhora de 67 anos decidiu que um tapa não ficaria sem resposta. 90 dias após o incidente que transformou o varejo de luxo em Manhattan, Dorothy Washington retornou à Premier Fashion Boutique. Desta vez, não havia anúncio prévio, nem câmeras, nem espectadores. Apenas ela, vestida com um tailleur cinza e um lenço de seda no pescoço, caminhando calmamente pela mesma porta onde havia sido humilhada. O interior da loja estava irreconhecível, não apenas pela nova decoração que priorizava espaços mais acolhedores, mas principalmente pelo clima. Funcionários diversos circulavam com naturalidade, e clientes de diferentes etnias eram atendidos com o mesmo sorriso. Uma mulher negra de aproximadamente 30 anos se aproximou. "Boa tarde, posso ajudá-la em algo específico hoje?" perguntou com um sorriso genuíno. Dorothy observou seu crachá. Amara Jenkins, gerente. A senhora sentiu um calor no peito ao ver que as mudanças não eram apenas cosméticas.
Estou interessada naquela bolsa Hermès, respondeu Dorothy, apontando para o mesmo modelo que havia desencadeado toda a situação meses atrás. A gerente a conduziu até o expositor com naturalidade, explicando detalhes sobre o produto sem qualquer sinal de julgamento ou desconfiança. A senhora gostaria de experimentá-la? Ofereceu Amara, entregando o acessório de luxo nas mãos de Dorothy. A acionista do grupo segurou a bolsa, lembrando-se de como Marcus Webb a havia tratado naquele mesmo espaço. O contraste era absoluto. Enquanto completava a compra, Dorothy notou discretamente as câmeras de monitoramento inteligente instaladas nos cantos da loja, parte do protocolo Washington que ela mesma havia implementado. O sistema não estava ali apenas para vigiar funcionários, mas para garantir que todos os clientes recebessem tratamento igualitário. Seu cartão, por favor, solicitou Amara. Dorothy entregou o American Express Centurião, e a transação foi realizada sem questionamentos ou olhares de suspeita. Nenhum comentário sobre o valor da compra, nenhuma surpresa forçada. Ao sair da boutique com a sacola em mãos, Dorothy não sentia a euforia de uma vitória ruidosa. O que a preenchia era algo mais profundo e duradouro, a sensação de missão cumprida. Ela não havia comprado aquela bolsa por necessidade. Seu closet já tinha dezenas similares. Aquela compra era simbólica, um marco silencioso de transformação. No caminho para o automóvel que a aguardava, a senhora observou a fachada da loja uma última vez. O lugar que havia sido palco de sua humilhação agora representava o início de uma nova era no varejo de luxo. Dorothy sorriu discretamente. Aquela bolsa carregaria não apenas seu nome, mas a história de como um tapa havia despertado uma revolução. 3 meses após o incidente, Dorothy Washington caminhava pela Quinta Avenida com um novo propósito. As vitrines que antes representavam exclusão agora refletiam seu legado. Não era apenas sobre uma loja ou um gerente demitido. Era sobre redefinir o que significava poder no coração de Manhattan. Dorothy nunca quis vingança. Quando Marcus Webb a agrediu naquela tarde chuvosa, ela poderia ter simplesmente destruído a carreira dele e seguido em frente. Mas a acionista majoritária do Lux Retail Group enxergou além da humilhação pessoal. Viu a oportunidade de transformar um sistema inteiro. Vitória não é apenas derrubar quem nos feriu, ela explicou durante um jantar com Robert Brooks e sua filha Zoe. É garantir que ninguém mais seja ferido da mesma forma. O protocolo Washington, implementado em todas as 47 lojas do grupo, havia se tornado referência no varejo de luxo internacional. Charles Hendricks, inicialmente resistente, agora apresentava os resultados com orgulho aos acionistas. Redução de reclamações, aumento de vendas e uma nova clientela diversificada que valorizava empresas éticas. Rachel Moyes, que tentara abafar o caso, foi substituída por uma equipe liderada por mulheres negras e latinas. Karen Phillips, após enfrentar processo por apropriação indébita do cartão de Dorothy, trabalhava agora em um programa de reeducação corporativa. A senhora redefiniu o conceito de justiça no varejo, comentou Zoe, cujo canal digital havia se transformado em plataforma de debate sobre inclusão. A adolescente, antes apenas uma influenciadora de beleza, agora conduzia entrevistas com executivos e ativistas sobre transformação social. O que mais surpreendia Dorothy era como uma agressão física havia desencadeado uma revolução silenciosa. Nenhuma loja de Manhattan tratava clientes com desdém baseado em aparência. Os sistemas de monitoramento inteligente garantiam que o atendimento fosse igualitário, independentemente de quem entrasse pela porta. O verdadeiro luxo está no respeito, Dorothy repetia em suas palestras na Fundação Washington. Um produto caro sem dignidade é apenas um objeto vazio. Na última reunião de investidores, quando questionada sobre o custo das reformas implementadas, Dorothy respondeu com a serenidade que a caracterizava. Dignidade não tem preço. E nossos balanços mostram que respeito também gera lucro. O tapa que ecoou naquela boutique transformou-se em alerta para todo o setor. Dorothy não precisava mais de visitas anônimas para avaliar o atendimento.
Sua presença estava impressa em cada protocolo, em cada treinamento, em cada nova contratação. Esta era sua verdadeira vitória, silenciosa, digna e definitiva. Um legado que transcendia bolsas de grife e cartões exclusivos, provando que transformar sistemas é mais poderoso que derrubar indivíduos.